inflamação crônica e inflamação aguda. Você sabe a diferença entre a inflamação aguda e a inflamação crônica? Então fica comigo até o final desse vídeo e você vai entender a importância dessas duas inflamações, entender a diferença de uma e de outra. O meu nome é Fabiane Silvério e eu sou nutricionista. E nesse canal você vai ter informações sobre saúde, então já deixa teu like, faz sua inscrição e eu quero te convidar a entrar no meu site. O meu site é fabianesilverio.com. Lá tem vídeos, tem receitas, no meu blog tem vários temas e informações sobre saúde, mais abrangente, temas mais longos que você pode se aprofundar, ok? Então vamos lá, vamos falar sobre inflamação aguda e inflamação crônica. A inflamação aguda ela é benéfica. É importante que o nosso corpo inflame. A gente tem o processo de inflamação e a gente tem um processo de desinflamar. Inflamar e desinflamar. Um exemplo clássico de uma suplementação é o ômega 6 e o ômega 3. O ômega 6 ele inflama e o ômega 3 desinflama. O ômega 6 eu vou encontrar em cereais, em óleos vegetais, em produtos alimentícios, onde nele vai ter muita gordura hidrogenada, muito corante, conservante, coisas crocantes, croque. Isso tem muito ômega 6, que é uma gordura inflamatória. Então eu posso ter até 2 para 1 de ômega 3, que já o ômega 3 é anti-inflamatório. Ele desinflama. Só que na nossa cultura hoje em dia, na nossa dieta ocidental, o que a gente tem? Qual que é essa proporção hoje? 42 de ômega 6 para apenas 1 de ômega 3. Então assim, a gente está super inflamado e pouco desinflamando, pouco atuando a desinflamação. Então a gente precisa aumentar o consumo de ômega 3, de alimentos ricos em ômega 3, como por exemplo os peixes de água fria ou a própria suplementação e até mesmo alimentos baseados em carnes. Esses alimentos baseados em carnes, em proteína animal, você vai ter mais o processo de desinflamar do que de inflamar, ok? Então, a inflamação aguda, ela é benéfica. Por exemplo, eu quebrei um dedinho ou entrou uma ferpa debaixo da minha unha. Essa ferpa vai acontecer um processo de inflamação onde ocorre ali, fica vermelho, fica quente, fica dolorido e o corpo quer expulsar esse corpo estranho, essa ferpa do meu dedo. A mesma coisa é quando eu piso meu pé em um prego. Então tô na rua ali, tem um prego e eu piso nele. Esse prego causa um processo inflamatório agudo no meu pé, porque eu preciso expulsar o tétano que tem ali, naquele ferro, enfim, as toxinas presentes ali, então o meu corpo quer expulsar. Isso é uma inflamação aguda e benéfica, ok? Só que a inflamação crônica não é assim. Ela vem de 10 anos, 15 anos, 20 anos, você inflamando, inflamando, inflamando. É algo silencioso. Todas as doenças degenerativas, como Alzheimer, Parkinson, esclerose múltipla, a diabetes, tá? Vamos estar falando também de doenças renais, doenças de pele. Essas doenças são infecções e são doenças crônicas, é uma cronicidade. É como se você tivesse com uma inflamação todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. E você vai se acostumando com a dor dessa artrite, ou dessa enxaqueca, ou desse mal-estar. Vai se acostumando, se acostumando, se acostumando e alimentando cada vez mais essa inflamação crônica, deixando cada vez teu corpo mais exacerbado, deixando cada vez seu corpo mais quente, inflamado, dolorido, desnutrido. A doença começa no intestino e termina no intestino. Significa que é o que eu como, Fábio? Sim, é o que você come que você inflama o corpo. É o que a gente
coloca na nossa boca, que vai para o nosso estômago, depois vai para o nosso intestino, que vai fazer esse processo de inflamação. São alimentos de difícil digestão, são alimentos que não toleramos. Uns toleram mais, outros toleram menos. Um exemplo clássico para desencadear uma inflamação crônica é o glúten, que há 30 anos atrás era 400 vezes menor. O teor de glúten no trigo era 400 vezes menor do que é hoje. Hoje os pães são maiores, são mais cheirosos, são mais bonitos, tem mais tempo de prateleira. Fica às vezes 15 dias ali, você não vê um mofinho. Então, e ele tá muito mais palatável, olhando, muito mais bonito, muito mais gostoso do que era antigamente, tá? Então isso é a quantidade de glúten que tem nesse pão. E esse glúten é uma proteína de difícil digestão, aonde a gente não consegue tolerar. E o nosso intestino, fazendo todo esse trabalho de desintoxicar esse alimento, ele acaba exacerbando as nossas células, inflamando as nossas células, vazando. Como que é esse processo de vazar? O nosso intestino, ele tem que estar fechadinho, ele tem que ser uma barreira contra qualquer agressor que vá para a nossa corrente sanguínea. Então, qualquer agressor que vá para a corrente sanguínea e coloque em risco a nossa vida. Então, o intestino é todo, o trato gastrointestinal inteiro, ele é todo uma barreira do meio externo. E isso se chama zonulina, o que deixa com que as nossas tight junts, que são as barreiras do nosso intestino, fechadinha. E quando eu como glúten e também a caseína do leite, tem o mesmo comportamento, tanto o glúten quanto a caseína. Eles se transformam em gliadina. E a gliadina inibe zonulina. Olha só, inibindo zonulina, essas minhas barreiras ficam frouxas, largas. E o alimento entra e vai para a corrente sanguínea e deixa o meu sistema imune super estimulado, porque imagina algo que não deveria estar ali na corrente sanguínea e agora está circulando, como por exemplo uma molécula de proteína, glúten ou caseína, ou um corante ou um conservante, algo que deixa o alimento aí mais palatável, como o glutamato monossódio. Imagina na tua corrente sanguínea o estrago que isso dá. E isso não é uma vez. Isso é todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Então, quando uma pessoa ela tem um diagnóstico de diabetes, não foi da noite para o dia. Ela já está 10 anos com essa insulina alterada. Ela já está mais de 10 anos com esse pâncreas exacerbado. Ela já está com mais de 10 anos, de repente, já fazendo ali uma esteatose hepática. Ela já está anos com uma pancreatite. Ela já está anos com a circunferência da cintura aumentada. Ela já está anos com dores articulares. Ela já tem anos que tem enxaqueca, a vista turva. Então, ela começa um processo inflamatório crônico, que é todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Chega o dia do diagnóstico, chega o dia, porque o influxo na célula, dentro do núcleo da célula de patógenos, faz com que essa célula adoeça. E quando essa célula adoece, adoece o órgão. E depois o órgão doente vem a sintomatologia. Aí você começa a sentir os sintomas. Aí você começa a estar à beira de um diagnóstico. Por isso que na nossa área integrativa e preventiva e na nutrição, eu falo muito de ir na causa. Então não adianta de nada eu tomar agora um remédio para pressão alta, um remédio para diabetes ou algum remédio para Alzheimer. Não, eu tenho que ir na causa. E se a causa é o meu intestino, eu preciso tratar o meu intestino, tratar essa parede intestinal, reestabelecer a estrutura desse intestino, deixar com que esses cabelinhos, né, digamos assim, que o intestino tem essa motilidade intestinal, atue novamente. Porque o que acontece? Esse intestino que come glúten, que come caseína, que come pão, bolo, bolacha, que está se alimentando de qualquer jeito, esse intestino inflamado, ele se transformou, sabe o quê? Um pneu careca. O alimento entra e sai.
entra e sai. Então essa pessoa começa a ficar o quê? Desnutrida. Além dela comer alimentos de baixo valor nutritivo, esse alimento passa reto. Se ainda não tem uma diarreia que muitas pessoas reclamam de comeu, já vai no banheiro, então, ou o intestino preso, enfim. Mas eu preciso reestruturar toda essa flora intestinal, todas essas bactérias boas, onde ela vai absorver os nutrientes dos alimentos e sair apenas o que não presta, não jogar tudo fora. Então, por mais que coma um alimento nutritivo, mas come 10 que não tem nutrientes adequados, não adianta. Porque esse único alimento nutritivo durante o dia, ele vai junto. No bolo ele vai embora junto. Então eu preciso ir na causa. É no intestino que começa toda a doença. E é no intestino que termina também todas as doenças. Então, para eu tratar uma doença crônica, uma inflamação crônica, eu preciso ir na causa. Então, quando eu vou no médico, eu preciso entender que ele precisa tirar o prego debaixo do meu pé. Não adianta ele me dar anti-inflamatório, antitétano, antibiótico e me dar remédio para dor e febre. Tá, doutor, e que horas que eu vou tirar o prego debaixo do pé? Não, deixa o prego aí. Você já tá com 4 medicamentos, deixa o prego aí. Então, não, eu preciso tirar o prego debaixo do pé, porque o corpo ele tem um poder de autocura impressionante. A natureza perdoa, sim. Sabe aquela história, a natureza não perdoa? Não, a natureza perdoa. O processo de cicatrização é um perdão. Significa que a natureza está te perdoando o tempo todo. E isso eu chamo de processo de autocura e que o corpo tem, é magnífico isso. A gente precisa facilitar a natureza para esse processo de autocura. Assim, eu tirando o prego debaixo do pé, vai doer a primeira noite, vai doer a segunda noite. Os primeiros dias é um processo de adaptação, ainda você vai mancar, mas logo você está andando normalmente, tirando o prego debaixo do pé. Agora, com esse prego ali, você pode tomar o remédio que for. No começo você vai mancar, depois você vai pular e daqui a pouco você não anda mais. Esse prego vai comprometer teu corpo inteiro. Hoje ele só tá no pé, depois na perna, depois no corpo inteiro. Olha só como que é a inflamação crônica. Já se eu tiro o prego, o meu corpo respira, ele sossega e ele te dá o perdão de novo e de novo e de novo e te desinflama e te cura e você volta a restabelecer sua saúde, seu peso, o seu sono, a sua imunidade, a sua felicidade, a sua harmonia, uma boa visão, um bom raciocínio, uma boa digestão, uma boa pele, um bom cabelo, sabe? A gente tem que caminhar para daqui 10 anos. Então, como que você quer estar daqui 10 anos? Eu hoje tenho 47, mas como que eu vou estar com 57? Eu tenho que estar melhor que hoje. E com 67, eu quero estar falando com os meus netinhos, quero ter planos para o futuro, quero estar bem de saúde. E a saúde está nas minhas mãos. É responsabilidade minha, não é responsabilidade do governo, não é responsabilidade do plano de saúde, não é responsabilidade do médico, não é responsabilidade de ninguém. É responsabilidade nossa, a nossa saúde.